Olá, pessoal. Eu sou a professora Kelly Coelho, sou enfermeira, moro aqui em Brasília, trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e hoje eu estou aqui para atender um convite muito especial do Corém para estar aqui nesse projeto de Atualiza Enfermagem, no qual nós estamos trazendo diversos conteúdos de atualização para vocês estarem sempre ligados aqui, procurando, se atualizando, porque a gente sabe que é muito importante para a nossa profissão. A gente está aqui estudando e se atualizando com uma certa, né, frequência. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E na aula de hoje, né, nesse tempo que nós vamos ficar juntos, nós vamos falar um pouquinho sobre vigilância em saúde. A maioria do meu tempo como enfermeira, eu trabalhei em vigilância epidemiológica, em vigilância em saúde, e hoje eu vou trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, já que é uma área que muita gente tem um pouco de dúvida, acha que é uma área muito conceitual. Vou trazer um pouquinho para vocês aqui como que isso funciona, né, na prática. Vou tentar correlacionar um pouquinho a minha experiência com o que a gente tem de literatura acerca da vigilância em saúde, tá? E já falando de vigilância em saúde ele é um termo que a gente tem utilizado recentemente, né? Vigilância em saúde, ele é mais amplo do que a gente falar isoladamente só de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e saúde do trabalhador, tá bom? Então, eu vou tentar aqui falar cada um desses termos para vocês entenderem que o que a gente tenta fazer é trabalhar de forma integrada. Cada um tem a sua importância e vocês vão ver que para a saúde pública, cada um tem uma área importante dentro da vigilância em saúde, tá? Bom, vamos então aqui falar um pouquinho sobre vigilância em saúde. Bom, vocês já viram aqui que eu tenho 4 áreas principais aqui da vigilância em saúde, então eu tenho a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica, a vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária, né? Então, o que é importante a gente saber? Que esses 4 itens, eles estão, então, ele é composto a vigilância em saúde. Então, a vigilância em saúde vai abarcar todas essas áreas. E por que eu falo vigilância em saúde, tá, gente? Bom, então a vigilância em saúde, ela vai estar realmente a gente falando de vigilância em saúde, porque a intenção é eu integrar, né? Se você pegar os manuais antigos do Ministério, ele trazia como Manual de Vigilância Epidemiológica. Hoje ele traz como Manual de Vigilância em Saúde, né? Já que a intenção é integrar as vigilâncias, cada vez mais trazer integração, né? Então, se eu quero integrar, então eu digo vigilância em saúde. E por que eu falo vigilância em saúde? Porque cada um vai ter uma importância dentro da saúde pública. Como que eu vou fazer vigilância epidemiológica se eu não tenho o meu controle vetorial ali no caso da dengue, né? Então, nesse caso, a dengue trabalha em conjunto, né? Para eu conseguir trabalhar a dengue, eu vou estar trabalhando tanto em conjunto com a vigilância ambiental, né? Já que ela faz um controle vetorial importante na dengue. Vigilância sanitária, vocês vão ver, a gente vai ver o conceito de cada uma delas. Mas a vigilância sanitária, então, ela cuida do quê? Bens e serviços. Então, é importante para a saúde pública? Com certeza. Já que na saúde pública, nós temos o consumo de alimentos, nós vamos consumir bens e serviços. Exemplo, eu vou no dentista, eu vou em um hospital, e tudo aquilo precisa estar dentro das normas, né, de segurança. E a vigilância sanitária faz essas recomendações, tá? E aí a saúde do trabalhador também é um ponto importante dentro da vigilância em saúde, né? Já que nós temos uma grande carga, né, da população que é trabalhadora, né, dentro dali da idade ativa, e a gente precisa prevenir as doenças relacionadas ao trabalho, já que impacta diretamente a saúde, né? Então, a saúde do trabalhador vai estar ali fazendo promoção, né? Prevenção e a recuperação, né, desses trabalhadores quando eles adoecem ali no trabalho, tá bom? Então, por isso que essa figurinha aqui mostra para vocês toda essa integração. Bom, e para a gente continuar aqui falando de vigilância em saúde, eu trouxe para vocês o que há de mais recente. E o que é interessante a gente pensar quando a gente está falando aqui de vigilância em saúde? Que ele é um tema que não é tão recente, na verdade a integração dele, né, a gente conseguir conversar mais sobre ele é algo recente, mas ele não é tão recente. Só que para vocês entenderem como é algo que era pouco discutido,
que a nossa Política Nacional de Vigilância em Saúde, ela é do ano de 2018. Então, assim, é um bebezinho, se a gente pensar que nós estamos no ano de 2020. Bom, para vocês terem ideia, nós temos diversas políticas, né, que falam sobre os princípios, as diretrizes, como irá se organizar, né, norteia as nossas ações, né, dos trabalhadores de saúde e dos trabalhadores em geral, né, e das pessoas que são envolvidas nas políticas de saúde. Então, quando a gente fala que eu tenho uma política nacional, eu tenho uma política nacional de atenção primária, que vai dizer todos os princípios, as diretrizes e os eixos, como que aquela política vai se organizar. Eu tenho uma política de atenção à saúde da criança, eu tenho uma política integral nacional, né, de atenção à saúde da mulher, e eu tenho uma política nacional de vigilância em saúde, que é do ano de 2018, que foi quando nós tivemos a nossa primeira conferência. Olha aqui, a nossa primeira conferência, deixa eu passar aqui, nossa primeira conferência de vigilância em saúde foi no ano de 2018, em Brasília. Então, para você ter ideia, nós tivemos a nossa primeira conferência nacional de vigilância em saúde, que foi quando as pessoas se reuniram para poder falar, discutir, conversar sobre os pontos importantes em relação à vigilância em saúde, como realizar essa integração, como, né, definir os eixos importantes em relação a esse tema. Então, é muito recente, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui sobre a política, e aí ela é a resolução 508 de 2018, tá? 588, desculpa, 588 de 2018, que foi editada pelo Conselho Nacional de Saúde. Tá bom? Então, dentro dessa política, traz traz os princípios, as diretrizes, como, né, se organiza essa vigilância e dá todas as recomendações, tá? Então, essa Política Nacional de Vigilância, ela vai ser esse documento norteador, ó, vocês conseguem ver aqui, dessas ações de vigilância e saúde nas 3 esferas de gestão, ou seja, tanto nos municípios, quanto no estado, quanto a nível nacional, tá? É definida como uma política pública de Estado, e aí ela tem uma função essencial no SUS, né, em relação ao seu caráter universal, transversal e orientadora do modelo de atenção que nós devemos seguir, tá? E a sua efetivação depende totalmente dessa articulação, né? Então, a gente precisa articular os poderes, né? Então, tanto o município, os estados e o nível federal, para que a política realmente aconteça. Então, todo mundo tem que ter quais são as suas funções e como que isso vai se organizar, né? Então, a política, ela traz exatamente, ela vem para normatizar isso, tá bom? Bom, lá no parágrafo 4º dessa política, ela fala o seguinte, que a Política Nacional de Vigilância em Saúde deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção das ações de vigilância em todas as instâncias e pontos de atenção, mediante articulação, construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado, matriciamento, bem como a definição de estratégias, dispositivos, organização e fluxos, tá? O que ele quer trazer com isso? Ele fala que tem que estar inserido. Quando a gente fala que ele tem que ter integralidade com assistência. Então, tem que estar integrado na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária, em todos os pontos de atenção. Nós temos que entender que a vigilância em saúde nós realizamos o tempo todo. Enquanto nós estamos realizando uma consulta, nós podemos pensar como vigilantes, né? Então, a vigilância ela vai estar integrada em todo o cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu atendo uma gestante, que eu solicito um teste de sífilis, eu estou agindo com vigilância, né? Eu estou solicitando um teste para poder saber se ela tem sífilis, evitando uma sífilis congênita. Aquilo, né? A sífilis nós sabemos que é uma doença de notificação compulsória. Naquele momento eu estou agindo com vigilância, tá? Então, essa integração, saber que nós estamos agindo, né, fazendo ações de vigilância diariamente é muito importante para o profissional de saúde. E a grande intenção do modelo de atenção, né, que a PNAB traz, que realmente o profissional que esteja atuando na atenção primária, ele execute todas essas ações. No tanto que as ações de vigilância é inerente a todos os componentes dos componentes que estão atuando na atenção primária, tá? Tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o técnico, quanto a CS, todos os profissionais devem realizar ações de vigilância em saúde. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a composição. Lá no artigo 3º traz
que a Política Nacional de Vigilância e Saúde compreende, então, a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, à vigilância ambiental, à vigilância de saúde do trabalhador e à vigilância sanitária, né? E alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo de saúde e doença, tá? O que ele quer falar? Ele quer falar que todos esses itens, né, eles devem se alinhar em conjunto, ou seja, trabalhar em conjunto, para que a gente consiga prevenir, né, qualquer determinação ali do processo saúde e doença. É só a gente entender que os processos, né, de saúde e doença, muito vai ter a ver com a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a saúde do trabalhador, tá? Se a gente consegue agir em conjunto, prevenindo e promovendo essas ações, a gente vai impactar significativamente nesse processo de saúde e doença. É só a gente entender que o contexto socioeconômico, ou seja, onde a pessoa mora, se tem água encanada, se tem saneamento básico, que são pontos importantes para uma vigilância epidemiológica, é algo que impacta, né? A questão alimentar, bens e serviços que ela consome também impacta na saúde dela. A vigilância ambiental, que é o controle vetorial, impacta na saúde e como ela trabalha também impacta. É só você entender que tudo isso vai determinar esse processo de saúde e doença, tá? Já a finalidade, então a política, né? Qual que é a finalidade dessa política? Lá no artigo 4º, a Política Nacional de Vigilância tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas 3 esferas de gestão, ou seja, municipal, estadual e federal, para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de doenças e agravos, bem como a redução da morbimortalidade, vulnerabilidade e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumo nos territórios. Mais ou menos resumiu o que a gente acabou de falar, né? A grande intenção da política é reduzir, né, morbimortalidade, que seria tanto o adoecimento quanto a morte da população, identificar essa população com vulnerabilidade e risco decorrente dessas dinâmicas do consumo. Exemplo, onde ela vive, o que ela consome, aonde ela trabalha. Se eu estou verificando que tem um grupo que tem um trabalho de risco, a saúde do trabalhador vai intervir naquilo, né? Exemplo, com a indicação da utilização dos equipamentos de proteção individual, fazendo a legislação de cumprimento das empresas referente a questões de saúde do trabalhador. Então, tudo isso, né, a vigilância em saúde como um todo, a grande intenção realmente é reduzir essa morbimortalidade, a vulnerabilidade e identificar quais são esses grupos de risco, qual é o risco que ele vai estar exposto e como a gente pode minimizar esse risco, porque não adianta nós, da vigilância, identificarmos o problema, o motivo, né, ali que está levando aquela população ao adoecimento, mas que não seja realizado as recomendações, né, de proteção, controle e de redução de danos. Então, a grande intenção, você nunca vai ver um boletim, por exemplo, epidemiológico, que a gente viu demais agora com a Covid, você nunca vai ver um boletim epidemiológico que não venha com recomendações. Então, a grande intenção da gente reunir dados, informações, identificar essas causas, é de, no final, a gente recomendar medidas de prevenção, tá? Continuando aqui a Política Nacional de Vigilância em Saúde, vamos ver lá no artigo 2º, ele fala o seguinte, o que entende por vigilância em saúde? Então, agora é uma questão de conceito, né, conceitual, mas a gente vai também trazer aqui um pouquinho para a prática para vocês entenderem. Então, ele já traz o conceito de vigilância em saúde, que é um conceito mais amplo, né? Então, é o processo contínuo e sistemático da coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre os eventos relacionados à saúde, visando o planejamento, a implementação e as medidas de saúde pública, incluindo regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da população, prevenção e controle dos riscos, tá? Bom, resumindo aqui, quando a gente fala de vigilância epidemiológica, daqui a pouquinho a gente vai falar do conceito de vigilância epidemiológica, e aqui ele reuniu todos os itens da vigilância em saúde, né? Então, ele trouxe um pouquinho do conceito da vigilância epidemiológica também para esse conceito mais amplo de vigilância em saúde.
a gente sempre fala muito de informação para ação, tá? Não tem como eu falar de vigilância em geral se eu não estiver falando de informação. Porque eu preciso coletar dados para poder identificar, né, o que ocorre naquela população. E aí eu tenho diversas formas de coletar dados, daqui a pouco a gente vai ver sobre sistemas de informação, né? Diversos sistemas de informação que nós temos. Então, quando eu digo que é um processo contínuo e sistemático de coleta e consolidação, eu estou vendo o tempo todo que eu estou analisando informações que são coletadas. E que informações são essas? Gente, diversas informações que vocês registram no seu ambiente de trabalho. Quando você evolui um paciente no prontuário eletrônico, quando abre um prontuário lá na IH, no sistema lá de internação hospitalar, quando eu faço um atendimento no ESUS, para quem é da atenção primária, né? Então, todas essas informações, elas são coletadas o tempo todo, né? É claro que nós temos sistemas específicos no qual eu consigo consolidar esses dados, e aí eu consigo fazer uma avaliação melhor, né? Consigo fazer uma consolidação desses dados e consigo fazer uma avaliação mais direcionada, mas lembre-se, informações, elas vão estar sendo colhidas o tempo todo, elas vão estar sendo registradas o tempo todo, tá bom? Então, tenha isso na cabecinha de vocês, porque não é só na hora que você preenche uma ficha de notificação compulsória que você está colhendo informações. Não, vai muito além disso, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a definição da saúde do trabalhador. Não, aqui da primeiro de saúde e da vigilância ambiental. Então, vigilância em saúde ambiental é o conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento, a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, né, que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar, adotar medidas de promoção à saúde, prevenção, monitoramento dos fatores de risco relacionados a doenças ou agravos à saúde. Bom, gente, é só a gente entender. Quando a gente fala fatores determinantes e condicionantes, a gente está dizendo o que determina e o que condiciona aquela pessoa a adoecer. Só que quando eu falo de vigilância ambiental, nós estamos falando do ambiente. Então, o que influencia? Quais são os determinantes, o que determina, o que condiciona uma pessoa a adoecer, que está ligado ao meio ambiente? Então, tem diversas coisas, né? Então, nós temos a questão de vetorial, que é muito importante para a vigilância ambiental, né? Questão do lixo, né? Então, que a gente sabe que, dependendo ali, óbvio que a vigilância sanitária também entra, e por isso que é importante a integração, mas se nós temos um ambiente onde está tendo uma grande quantidade de lixo, ali não tem uma maior chance de juntar vetores, né? Então, mosquitos, etc. Então, a vigilância ambiental, ela age diretamente nisso. Exemplo, eu vi uma área que tem roedores. Foi encontrado um barbeiro em um determinado local. A vigilância ambiental vai lá agir dentro desses vetores, verificar, então, se está tendo algum criadouro, por que aquele vetor, se aquele vetor já daquela área, né? Pode ser que seja um vetor que tenha vindo de um outro local, ou não, já é um vetor que está naquela área. Então, isso tudo, eles vão fazer essa análise do ambiente para poder determinar se aquele ambiente ele tem mais risco ou menos risco para a população. Ele tem muito risco, então a vigilância ambiental vai intervir para reduzir os riscos que aquele ambiente traz, tá bom? E aí é quando eles entram, né, com os tipos de medicamento que eles aplicam, né, no ambiente para poder reduzir ali a proliferação, né, de vetores e etc, tá bom? Então, além disso, coleta de água, muitas vezes a vigilância ambiental vai fazer coleta de água para poder verificar se tem, né, alguma contaminação. Então, tudo isso está dentro do rol de atuação da vigilância ambiental, tá? Bom, então a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora vai ser esse conjunto de ações que visam promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e redução dos riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos e de trabalho. Bom, gente, só vocês verem que ali no termo, né, quando a gente fala de vigilância de saúde do trabalhador, é muito importante a gente ver que ele está falando o quê? Promoção da saúde, ou seja, eu quero promover, eu não preciso esperar a pessoa adoecer para
eu ter algum tipo de ação. Então, quando eu digo que eu vou promover saúde, são todas aquelas campanhas que a gente faz de prevenção, né? Então, isso tudo você consegue, né? Aquelas ginásticas laboral, a ginástica laboral. Então, isso tudo age na promoção e na prevenção da morbimortalidade. Eu não preciso esperar o trabalhador adoecer para a vigilância de saúde do trabalhador estar atuando. Então, a vigilância de saúde do trabalhador, ela não atua só sobre o doente, ela atua também na promoção e na prevenção desse adoecimento e dessa morte, tá? Uma coisa que é importante também é que a vigilância de saúde do trabalhador, ela está dentro, né, do rol ali de ações da saúde pública. Então, eu tenho o Sereste, eu tenho os núcleos de medicina do trabalho dentro dos locais, das unidades. Hoje existe uma legislação que contempla a saúde do trabalhador, no qual eu tenho ali exames periódicos que aquele trabalhador precisa fazer, eu tenho as minhas doenças relacionadas ao trabalho, que são de notificação compulsória, né? Então, isso tudo veio para favorecer a saúde do trabalhador, no tanto de, assim, de evitar, óbvio, né, essas doenças relacionadas ao trabalho, mas de quando um trabalhador adoece, que ele seja, então, respaldado ali legalmente por conta daquele adoecimento do trabalho, tá bom? Então, tem aposentadoria, hoje, que pode acontecer de doenças relacionadas ao trabalho. Então, isso tudo é formas, né, que a vigilância de saúde do trabalhador emprega. Falando agora de vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica vai ser o conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar, adotar as medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis e agravos à saúde. Bom, gente, só para poder deixar muito claro, assim, por que eu trouxe os conceitos da política nacional? Porque nós sabemos que referência bibliográfica é o que a gente mais tem. E aí a gente tem diversos conceitos que se alteram de acordo com a referência. Então, a política, ela é o que? Norteia. Então, se eu tenho uma política, eu utilizo os conceitos da política, tá? Quando eu falo de vigilância epidemiológica, teve uma palavrinha aqui que normalmente eu repeti de novo, que ele faz o seguinte, ele proporciona o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes, o que determina e o que condiciona. Você lembra que quando eu falei de vigilância ambiental era referente ao meio ambiente? Em relação à vigilância epidemiológica, são os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. Então, eu quero saber, né, se a vigilância ambiental quer saber o que no ambiente está adoecendo a população, está favorecendo esse adoecimento, eu quero saber na saúde individual e coletiva como isso está acontecendo também. Tá? Então, quais são os fatores que são analisados? Fatores individuais. O que é fator individual? Raça, idade, cor, né? A questão de escolaridade, né? Então, fatores individuais, né? Se aquela pessoa é diabética, se ela é hipertensa, né? Questões genéticas, hereditárias. Então, quando eu falo da saúde individual, eu estou falando, né, daqueles fatores que estão levando aquele indivíduo a adoecer. Quando eu falo coletivo, aí eu vou mais além. Eu vou olhar para a população, eu vou olhar para a comunidade e vou verificar se aquela pessoa ela tem hipertensão, como que está aquela população, aquela comunidade? Todos eles têm o mesmo perfil? Né? São pessoas hipertensas, são pessoas diabéticas. Eu preciso intervir de alguma forma nessa característica dessa comunidade para poder prevenir complicações. Então, quando eu digo que eu estou verificando os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, eu estou vendo o que está causando a doença nessa pessoa e nessa comunidade, de forma que eu consiga agir prevenindo. Lembre-se que eu falei que sempre toda essa análise ela é feita em cima de prevenção, de recomendações, tá? E aí, uma coisa que é importante também citar é que muita gente acha que a vigilância epidemiológica ela só age
em cima de doenças transmissíveis, né? Em cima do sarampo, em cima ali da coqueluche, em cima da Covid, né? Em cima da influenza. Não, nós temos ações em relação às doenças transmissíveis e não transmissíveis. Então, as DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, são doenças que hoje têm um grande impacto para a saúde pública. É só vocês verem que, dependendo da faixa etária, e um local onde tem internação de pacientes, às vezes, de alta complexidade, né, pacientes ali que estão com um caso mais grave, muitos deles vão estar internados exatamente por questões relacionadas a comorbidades. Genética, hipertenso, diabético, descompensou, favoreceu. Então, o que eu entendo que as DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, elas entraram depois, né? Como rol de doenças que precisam ser monitoradas, né? Que eu preciso ter uma ação direta, já que essas doenças impactam na saúde pública, tá? Sobre a vigilância sanitária agora. Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e controle de bens e de consumo, né, direta ou indiretamente, que se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção, da produção ao consumo e descarte. Olha como é ampla a área de atuação da vigilância sanitária, né? Então, ela quer agir nesses problemas sanitários, né? Decorrentes tanto do ambiente, porque muitas vezes eles têm ação sobre o ambiente, produção, ou seja, tudo que é produzido, né, em relação ao que é consumido, circulação de bens, todas as etapas, por isso que a vigilância sanitária precisa fazer as inspeções, né, por isso que a Anvisa determina aquela autorização, né, para poder ser comercializado. Então, isso tudo está dentro da vigilância sanitária, tá? Então, a vigilância sanitária também, dentro dessa integração do serviço de saúde, é importantíssima para esses processos, tá? Então, ó, em todas as etapas, processos desde a produção ao consumo e descarte. Por que descarte, gente? Porque a vigilância sanitária também faz atuação em relação a como aquele lixo vai ser descartado, né? Então, as normas operacionais, olha o tanto que a vigilância sanitária age. Todas aquelas normas regulamentadoras de descarte de lixo contaminado, né? Isso tudo foi regulamentado pela Anvisa. Então, imagina o grande rol de ações dentro da vigilância sanitária e que é um componente importantíssimo dentro da vigilância em saúde para poder prevenir diversas doenças que podem acontecer e impactar a saúde pública, né?